Olá pessoal, hoje na nossa aula de Geografia nós vamos falar sobre o extrativismo. E o que é o extrativismo? É o conjunto de atividades econômicas realizadas a extração ou coleta de recursos ou elementos do meio ambiente. E essas atividades elas podem ser divididas em 3 extrações: a mineral, a vegetal e a animal. E a primeira que nós vamos ver, gente, é a extração mineral, que ocorre quando os minérios são retirados do solo, do subsolo e das águas da natureza pelo ser humano. Esses minérios eles são empregados na construção de elementos culturais, como telefone, aparelhos eletrodomésticos e etc. No consumo, o sal, ou ainda como combustível, que é o petróleo, o carvão e etc. Na construção de edificações, de máquinas industriais, produção de veículos, entre outros. Os profissionais que trabalham na mineração, eles são chamados de mineradores. No Brasil, gente, nós chamamos de garimpo a atividade de extração de minério preciosos e semipreciosos, como diamante, esmeralda e ouro. Sendo seus profissionais, eles são chamados de garimpeiros. E agora nós vamos falar sobre a extração vegetal, que é a coleta ou retirada de espécies vegetais que não estão sendo cultivadas, ou seja, que não fazem parte da agricultura. Essa prática fornece matéria-prima para várias outras atividades, como a produção de remédios, móveis, alimentos e materiais de limpeza. Também nós vamos falar, gente, sobre a extração animal. É a caça ou a pesca de espécies animais que não estão sendo criadas, ou seja, que são encontradas e retiradas diretamente da natureza. Essas atividades fornecem matéria-prima para várias outras, como para a produção de alimentos, roupas e acessórios. A caça é praticada pelos caçadores, mas no Brasil seu exercício profissional é proibido, de maneira que essa atividade só pode ser praticada com a autorização dos órgãos competentes, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, e por povos indígenas, que têm esse direito garantido pela Lei nº 6001/1993, conhecida como Estatuto do Índio. Já a pesca é praticada pelos pescadores. Em geral, realizam em ambientes naturais, como lagos, rios e mares. De acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, o exercício da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato autorizativo e medido pela autoridade competente, devendo ser respeitadas diversas condições, como a não utilização de explosivos e substâncias tóxicas ou química, por exemplo. Todos os tipos de extração, gente, mineral, vegetal e animal, eles devem ser monitorados para que não ocorram excessos na retirada dos recursos ou alimentos naturais, pois o maior problema do extrativismo é justamente a possibilidade de causar escassez do que se extrai. Os cuidados são necessários, portanto, para que a quantidade dos recursos ou elementos naturais retirados da natureza seja compatível com a capacidade que a própria natureza tem de renová-los. Também, gente, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a indústria. O que é a indústria? É a atividade econômica que transforma matéria-prima em bens ou produtos utilizáveis pelo ser humano. A matéria-prima, em geral, é proveniente da natureza e obtida por meio do extrativismo, animal, vegetal ou mineral.
Os bens ou produtos fabricados pela indústria podem ser destinados tanto a outras indústrias como ao comércio. A atividade industrial é muito importante, pois por meio dela são fabricados os alimentos, remédios, vestuários, carros, brinquedos e etc. Além disso, a fonte de emprego e de renda para inúmeros trabalhadores. Os principais tipos de indústria são extrativistas, de base, e de bens intermediários ou de bens de capital, ou de transformação ou de bens de consumo, ou de construção civil. Indústrias extrativistas são aquelas que extraem elementos da natureza que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, ou seja, elas servirão como matéria-prima bruta, por exemplo, o ferro. Indústrias de base são aquelas que transformam a matéria-prima bruta extraída pelas indústrias extrativas em matéria-prima para outras indústrias. Por exemplo, o ferro já retirado, que é utilizado em siderúrgicas, metalúrgicas e etc. As indústrias de bens intermediários ou de base de capital são aquelas que utilizam a matéria-prima fabricada pelas indústrias de base como produção de máquinas e equipamentos para outras indústrias, por exemplo, indústrias de torno e máquinas de grande porte. As indústrias de transformação ou de bens de consumo são aquelas que fabricam produtos para o consumidor em geral, como indústria de carros, alimentos, tecidos e equipamentos eletrônicos. As indústrias de bens de consumo, elas podem ser classificadas de acordo com as mercadorias que produzem. Em indústrias de bens duráveis, elas atuam na produção de mercadorias de grande vida útil. Nessa categoria estão as indústrias automobilísticas e de eletroeletrônica. Nas indústrias de bens não duráveis, elas atuam na produção de bens de consumo perecível, por exemplo, as indústrias alimentícias e farmacêuticas. E as indústrias de bens semiduráveis, elas atuam na produção de mercadorias que podem ser utilizadas diversas vezes durante determinados períodos, desgastando-se principalmente com o tempo ou com a frequência de uso, que são os exemplos das indústrias têxteis, de vestuários e de cosméticos. E agora você vai ver aí alguns exemplos de produtos que as indústrias de bens de consumo produzem. Indústria têxtil, ela produz tecido. Indústria farmacêutica, remédios. Indústria de eletrodomésticos, geladeira, máquinas de lavar roupa, fogão e etc. Indústria alimentícia, alimentos. Indústrias eletrônica, televisores, celulares, tablets e etc. As indústrias de construção civil são ligadas a edificações, seja de pequeno, médio ou grande porte. Essas indústrias, em geral, têm um custo muito alto de funcionamento. Apesar de garantir o processo, cada tipo de indústria requer cuidados específicos em relação ao tipo de bem ou produto que fabrica. Certas indústrias podem ser extremamente prejudiciais ao meio ambiente ao emitir, de forma descontrolada, gases poluentes ou ao despejar seus dejetos nos rios. Por exemplo, por isso, algumas indústrias têm aprimorado suas técnicas de produção e diminuído as agressões ao meio ambiente por meio, por exemplo, das usinas de compostagem e de reciclagem. As usinas de compostagem são instalações industriais que transformam lixo orgânico, ou seja, de origem animal ou vegetal, em compostos orgânicos para a agricultura. As usinas de reciclagem são instalações industriais que separam lixo de acordo com a sua matéria-prima, por exemplo, papel, plástico, vidro, metais, para serem utilizados em processos de reciclagem.
Outras medidas que vêm sendo adotadas pelas indústrias são o uso da energia sustentável, como a eólica, a solar e a geotérmica, a não utilização de gases prejudiciais à atmosfera, a instalação de estações de tratamento de água para sua reutilização e a instalação de filtros para diminuir a poluição do ar. A partir da adoção de tais medidas, é possível diminuir os efeitos da poluição, como as chuvas ácidas e o efeito estufa, o buraco na camada de ozônio e o aquecimento do planeta. Entretanto, ainda mais importante do que todas essas medidas, é imprescindível que todos os consumidores passem a praticar o consumo consciente, ou seja, passem a comprar, usar e descartar apenas aquilo que for necessário. Assim, é possível comprar menos, usar mais aquilo que se tem e descartar menos aquilo que puder ser reutilizado. Pronto, gente, essa foi a nossa aula de hoje de geografia. Nós falamos sobre o extrativismo e a indústria. E lembrando que tudo que foi falado aqui, gente, está no livro de vocês a partir da página 80, tá certo? Pode pegar o livro, assistir o vídeo de novo, acompanhando tudo que tá, para você prestar atenção. Faça a sua atividade, capricha na letra e me mande uma foto bem bonita, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, gente!